o Moraes, votou para condenar 22 réus envolvidos nos supostos atos do 8 de janeiro. Entre eles está Silvio de Melo Rocha, advogado, 55 anos, diagnosticado com câncer hematológico, doenças cardíacas, transtorno ansioso depressivo. Moraes fixou pena, mão dura, pesada mais uma vez, 14 anos. O ministro também votou pela condenação de Jair Gonçalves da Silva, um senhor de 62 anos, para quem o magistrado também estabeleceu 14 anos. A defesa do idoso aponta risco de suicídio e outras doenças graves. A cada condenação que o ministro Alexandre de Moraes dá para esses inocentes reféns do 8 do 1, ele reforça a importância da Magnitsky na sua vida. Porque é decorrente a isso, a todas essas violações de direitos humanos, não só do pessoal do 8 do 1, mas também do Daniel Silveira, mas também agora de todos esses generais, idosos, heróis brasileiros e o próprio presidente Bolsonaro, que estão sendo humilhados e sofrendo as piores condenações ilegais que impuseram a eles, reforça a importância da Magnitsky. Então, se o Moraes, ele queria que o presidente Lula fosse lá nos Estados Unidos, falasse com Donald Trump para tentar tirar as sanções, isso vai ficando cada vez mais distante. Semana passada, a OEA, Organizações dos Estados Americanos, pediu mais informações sobre as prisões do pessoal do 8 do 1 e sobre exatamente o que aconteceu no caso do Clezão. E isso realmente também vai reforçar mais ainda a necessidade de sancionar cada vez mais o ministro. Mesmo com todos os pedidos do país por anistia, pela discussão da pauta, a crise com os Estados Unidos, que passa bem perto, Marcília, desse tema também, o ministro Alexandre de Moraes se mostra igual, não recua, muito pelo contrário, só avança. Inclusive, para fechar esse tema que a gente seguir com as nossas outras pautas, a Paula citou, o ministro Moraes deu prazo de 5 dias para que a PGR se manifeste sobre pedido de relaxamento das medidas cautelares impostas a Daniel Silveira, um caso clássico também que marca a história do Brasil, uma injustiça, uma perseguição a esse deputado que já está cheio de problemas de saúde, era um homem forte, saudável, ativo, foi jogado ali no calabouço literalmente, trancafiado por algumas palavras duras que disse, que me parece que tinha o direito. Tinha o direito e, novamente, enfim, óbvio, mais uma irregularidade dentre todas as que a gente tem visto. O Daniel Silveira é um dos favoritos, né? Ele era um dos presos favoritos do Moraes. Aí colocaram ele em relativa liberdade, ele se tornou um dos soltos favoritos do Moraes. Então, tem os favoritos. O Daniel Silveira é um deles. Agora, com o Bolsonaro preso, claro, enfim, tem o grande favorito aqui. E até antecipando um pouco, a prisão domiciliar do Bolsonaro vai acontecer. O Moraes vai se entregar, né? Ele vai ceder. Só que antes ele precisa tirar a foto. É a história. Ele vai devolver o peixe para o lago, mas ele quer tirar a foto para mostrar que pescou. E esse é o problema. É por isso que o Bolsonaro está preso. Repito, o problema é que durante esse tempo pode ser que aconteça alguma coisa. Se acontecer, a culpa é do Moraes, porque o Estado assim determina. O Bolsonaro está sob custódia do Estado e o Estado permite que a prisão domiciliar seja dada por razões humanitárias. O que quer dizer razões humanitárias? Justamente quando a pessoa tem doença. A mesma coisa em relação ao Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira, ele, inclusive o Moraes não permitiu que ele trabalhasse, né? Ele preferiu deixar o Daniel Silveira numa colônia agrícola, imagina só, plantando tomate, do que trabalhar no escritório do advogado dele. Quer dizer, uma pessoa que tem esse tipo de raciocínio, é óbvio que não está dentro do direito, é claro que não está nem dentro da lógica. O Moraes, ele está dentro apenas da sua sede de se vingar, da sua sede de colocar-se acima de tudo e de todos para que um plano de derrota do adversário, que ele enxerga como adversário, ele não pode ter adversário porque ele é juiz, mas ele enxerga como adversário o Bolsonaro e o bolsonarismo, e dentro dessa estratégia ele precisa colocar essas pessoas todas no lugar que é de objetificação. Ele não pode tratá-los como um sujeito igual a ele ou igual aos demais. Então tem que revistar a marmita. Aliás, esse termo eu acho tão feio, marmita, é uma palavra que eu tenho uma birra de marmita. Como que poderia ser? Não sei, mas olha, mas quer me irritar, fala
marmita. Quente. Puta, marmita... É pior que janta. Janta, tem janta É também. importante nesse Vou ponto comprar uma lembrar, janta. porque- Putz, se você quer me irritar, fala janta e marmita ao mesmo tempo aí. Não pronto. irritem o Marcília falando janta e marmita. Jantar, janta, né? Vamos lá. Vamos jantar, agora vamos fazer uma janta. Putz. A janta tá Vamos pronta? jantar uma marmita. Vamos Olha, fazer a uma gente janta de marmita aí, Brinca, Duro. mas é bom lembrar nessa hora do porquê ele está recebendo a comida feita pela esposa, né? Não, e claro, porque é óbvio que tem uma suspeita Ele tem ali. esse medo Tem muito esse medo e grande, tem já razão de terminou. ter esse medo. E Ser tem razão envenenado. de ter esse medo. E a gente está aqui diante da possibilidade mesmo ele sabe, ele entende. Eu acho que não só ele, mas todos que o cercam compreendem bem que o desejo é de fazer com que o Bolsonaro ele se desintegre, não apenas politicamente, mas enquanto pessoa. Porque vamos aqui fazer uma breve recordação que em 2024, mesmo calado, o simples sinal, gesto de apoio dele a esse ou aquele candidato já foi suficiente para que aquelas pessoas fossem eleitas. Nós temos personagens na política que surgiram do nada, exclusivamente pelo toque ali de Midas do Bolsonaro, né? Inclusive o próprio Tarcísio foi uma das pessoas que foi guindada pelo Bolsonaro para a vida política. O próprio Tarcísio reconhece isso. Então, assim, essa pessoa, claro que quanto mais ela se for exposta de maneira fragilizada, quanto mais o Estado, ou Moraes, ou o STF conseguir mostrar um Bolsonaro fraco, mostrar um Bolsonaro doente, mostrar um Bolsonaro que não aguenta mais, mostrar um Bolsonaro... Então, assim, quanto mais isso acontecer, melhor para o Moraes, melhor para as pessoas que querem desestabilizar o bolsonarismo dentro do país. E é por isso que a direita também tem que tomar muito cuidado, porque é importante pedir a prisão domiciliar do Bolsonaro, agora também expor todas as fragilidades do Bolsonaro é fazer, às vezes, um jogo que interessa aos seus inimigos, que é justamente o de tirá-lo desse lugar de sujeito potente para alguém que precisa de cuidados a qualquer preço, né? Quer dizer, uma pessoa que precisa de cuidados a qualquer preço não pode, então, também brigar pela elegibilidade. Você percebe? Então é preciso um pouco de cuidado também, mostrar as fragilidades do Bolsonaro que deveriam levá-lo à prisão domiciliar, mas não a tal ponto de impedi-lo que seja visto como um político potente. Claro, e eu já vou trazer também dados sobre eleições do ano que vem, pesquisas divulgadas, vamos falar sobre esse desentendimento entre a própria família Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro com Michele, as articulações como estão. Agora, falando em não comer na cadeia, também eu me lembrei que eu vi essa notícia logo cedo hoje, o ex-policial militar, o Rony Lessa, condenado pelo assassinato da vereadora Marielle e também do motorista Anderson, não está comendo em Tremembé, come um pão por dia, segundo informações, porque tem medo também de que queiram envenenar, matá-lo, e diz que outros agentes penitenciários estariam colocando laxante em suas refeições. Então imagine um caso como o de Bolsonaro, né? É uma suspeita que tem todo o fundamento realmente para ter essa preocupação. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.